Voltamos a falar sobre saúde e abordar um tema bem importante: a reconstrução mamária como parte do tratamento do câncer de mama. O procedimento ajuda no processo de cura, além, é claro, de resgatar a integridade física, a autoestima, o bem-estar psicológico e a qualidade de vida das mulheres. Então, recebemos agora, no Headline News, o cirurgião plástico Alexandre Piassi, especializado em cirurgias mamárias e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Oi, doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. O seu sobrenome é Piassi, né, doutor? Isso. Então, falei certo. Piassi. Muito bem, falei certo. Bom, doutor, estamos então no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Infelizmente, por mais que a gente fale, informe, comunique sobre essa doença, ainda é a que mais mata mulheres, o câncer que mais mata as mulheres no Brasil? Sem dúvida, Kalina. Infelizmente, é o câncer mais prevalente nas pacientes, nas mulheres. Ele também atinge os homens, mas muito, muito mais raro, 1 para 100, ou seja, em relação ao número de cânceres de mama em mulheres, no homem muito raro, mas inegavelmente, infelizmente, é o câncer que mais acomete as mulheres no Brasil e no mundo. Por isso, a importância, desse mês dedicado à conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa. Esse ano em especial, Kalina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está empenhada, claro, preocupada, com relação da conscientização do câncer de mama, mas também dando, a conscientização aos pacientes também da importância da reconstrução da mama. A gente sabe que a reconstrução de mama, ela faz parte, sim, do tratamento global do câncer de mama e ela é muito importante no tratamento dessas pacientes. Ele é fundamental, ou seja, a reconstrução de mama ela faz parte e ela é fundamental, entre outras coisas, o restabelecimento da estética mamária, a volta da sua autoestima, e essa paciente inegavelmente reconstruída, ela adere de forma melhor aos tratamentos adjuvantes. Depois do tratamento cirúrgico, da retirada do problema mamário, todas as pacientes, ou quase todas as pacientes hoje passam por um tratamento adjuvante, o que vem a seguir do tratamento cirúrgico, que é a quimioterapia e a radioterapia. A cirurgia plástica, a reconstrução de mama, faz com que essa paciente retorne seu eu, sua autoestima e tenha, assim, uma vontade maior de encarar todas as agruras advindas dessa terapia. Sem dúvida, doutor. Agora, se a cirurgia de reconstrução mamária, ela é feita imediatamente após a retirada do humor ou precisa de um tempo, um período para que possa ser realizada essa reconstrução? O ideal é que seja feito sempre no mesmo tempo da retirada do problema mamário, ou seja, de forma imediata. Hoje, em alguns centros no Brasil, mais de 90% dos pacientes é feita a sua reconstrução mamária de forma imediata. O que é isso? Faça no mesmo tempo cirúrgico a retirada do problema mamário e, ao mesmo tempo, a equipe de cirurgia plástica faz a reconstrução de mama. Isso é feito de forma imediata, assim, entre aspas, no mundo ideal. Infelizmente, não são todas as pacientes no Brasil que têm a oportunidade de reconstruir de forma imediata, mas idealmente sim. Raríssimas são as pacientes que não podem ser reconstruídas de forma imediata. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei que, entre aspas, fala que todas as pacientes têm, sim, direito à reconstrução de mama. Então, é fundamental no Outubro Rosa, a gente fala que, na realidade, não é só no outubro, a gente tem que ter o mês inteiro, até do ano inteiro, perdoe-me, pela prevalência dessa doença, a preocupação com o câncer de mama, e mais em outubro, que a gente sim, se dedica ao mês de conscientização, onde várias campanhas, e a sociedade está fazendo, sim, uma campanha nesse mês muito forte. No dia 27, inclusive, nós vamos começar a divulgar o Dia Nacional da Reconstrução de Mama, dia 27 de outubro. Nós vamos pela primeira vez fazer essa comemoração pela importância que tem a reconstrução mamária na recuperação dos pacientes acometidos pelo câncer de mama.
É muito importante o senhor frisar que essa reconstrução mamária é direito de todas as mulheres que acabam sofrendo o câncer de mama. Porque é uma dúvida que muitas têm, né? Será que eu vou ter que pagar por uma cirurgia para fazer essa reconstrução, pagar por esse silicone? Aliás, doutor, o material usado é o silicone ou tem algum outro também? Isso é uma coisa interessante. A reconstrução de mama, ela está relacionada ao tipo de tratamento que o oncologista cirúrgico deu para aquela paciente. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, está vivendo um mundo onde as cirurgias de retirada do câncer de mama, elas são menos mutilantes, ou seja, são cirurgias mais conservadoras. Diante de cirurgias mais conservadoras, a reconstrução de mama pode ser muitas vezes feita, entre aspas, como se fosse uma cirurgia estética, só com retalhos, ou seja, só mexendo na mama, reacomodando a mama e dando resultado estético bastante agradável. Aí você vai ampliando a retirada da mama em decorrência do tipo de tumor, do tamanho da lesão. Em decorrência disso, ou seja, o que vai sobrar para reconstruir vai ser cada vez menos. Então, aumentando a complexidade da reconstrução. Então, a gente usa muito, sim, o implante mamário. Eu diria que por volta de 90% ou mais das reconstruções mamárias no mundo inteiro são realizadas com implantes mamários. E a outra, né, o restante pode ser feito com retalhos à distância. O que são retalhos? São peças ou pedaços do corpo do paciente, habitualmente um músculo das costas ou uma região abdominal inferior, que são utilizados para a reconstrução mamária. Mas, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a maioria dos pacientes são reconstruídos de forma imediata ou com retalhos locais ou com implantes mamários. Vale ressaltar uma coisa muito interessante e muito importante: a segurança dos implantes mamários. Os implantes mamários são produtos médicos, são devices médicos que nos ajudam muito, que tratam globalmente os nossos pacientes com câncer de mama. E os pacientes reconstruídos com implantes mamários têm uma felicidade e uma volta e ao retorno da sua estética mamária muito entusiasmante para nós cirurgiões plásticos. Doutor Alexandre, a pergunta agora é de Miguel Daúde. Doutor Alexandre, boa tarde. Existem casos em que o câncer é hereditário, né? Muitas mulheres que teve parentes que tiveram essa doença, independente de detectar essa doença, elas resolvem tirar a mama e colocar o implante. O que o senhor acha disso? Isso é uma preocupação muito grande de todo cirurgião plástico. Colocar o implante. Essa cirurgia ela foi muito assim divulgada no nosso meio, através da mídia, através da Angelina Jolie. A gente até chamou a síndrome da Angelina Jolie. Mas ela tem uma indicação muito restrita. Os pacientes não podem chegar ao seu médico e pedir: olha, eu quero fazer... O nome dessa cirurgia, para o leigo, para a gente que está nos acompanhando, é mastectomia redutora de risco. Ela tem uma indicação muito específica. Habitualmente, essa cirurgia está indicada em pacientes que têm, sim, já o seu estudo oncogenético. O que é isso? É você fazer um estudo da genética desse paciente, ver se ele tem algumas alterações no seu DNA, e essas alterações são, muitas vezes, indicativos de você fazer, sim, essa cirurgia dita profilática. Mesmo que a gente faça essa cirurgia, esse paciente não está 100%... não tem 100% de chance de não ter o câncer. Ele precisa continuar sendo acompanhado pelo seu médico. Mas ela tem uma indicação restrita, uma indicação hoje muito, entre aspas, protocolada. Pacientes que têm alteração genética, BRCA1, BRCA2, principalmente essas duas alterações, abaixo de 50 anos, podem sim ser candidatos a uma mastectomia redutora de risco. Isso é uma queixa muito comum nos consultórios de todos os cirurgiões plásticos. A paciente que fez uma mastectomia, fez uma cirurgia para retirada de um problema mamário, do câncer mamário da mama direita, e fala: doutor, na esquerda eu quero tirar, eu quero ficar livre dessa mama, ou seja, fazer a mastectomia redutora de risco. Não está indicado.
Essa paciente, mesmo que teve um câncer do lado direito ou esquerdo, ela não está indicada na outra mama, na mama contralateral, fazer a cirurgia. Então, a cirurgia tem uma indicação restrita. Infelizmente, muitos pacientes nos procuram querendo, entre aspas, se livrar do câncer de mama, fazendo essa mastectomia. Mas ela não é isso. Ela não é a salvação para o câncer. Ela tem a sua indicação restrita. E uma outra coisa que é fundamental, ainda mais o cirurgião plástico falar, é que muitas vezes o resultado estético não fica agradável. Ela é uma cirurgia reparadora. A estética sempre está em primeiro lugar. A gente está atrás da estética, está querendo dar bons resultados estéticos. Mas existe sim as agruras e as complicações dessa cirurgia mastectomia redutora de risco. Então ela tem indicação. Porque se você faz a indicação e infelizmente evoluir com uma complicação, você vai ficar muito penalizada e, entre aspas, arrependida dessa sua tentativa de se livrar de um câncer que provavelmente você não teria. Doutor, e a cirurgia? A cirurgia de reconstrução no homem, a gente sabe que os casos são menores, mas como que é? A reconstrução é semelhante como a da mulher? Habitualmente no homem, isso é interessante essa pergunta, a reconstrução é uma situação mais tranquila, muitas vezes. O diagnóstico, assim, nas mulheres, habitualmente a gente faz o screening do câncer precoce com a mamografia em uma população geral a partir dos 40 anos. E a pergunta é, por que também não se faz mamografia nos homens para tentar detectar precocemente? Porque o homem não tem nada de mama. Então, qualquer nódulozinho, qualquer alteração mamária, ele começa a sentir precocemente. E o tratamento é uma reconstrução menor, né? Ou seja, a reconstrução do tórax, você não tem que dar volume, não tem que dar projeção mamária. Habitualmente, a reconstrução mamária em homem é feita com retalho, ou seja, pega a pele da região e acaba cobrindo a região onde foi retirada esse tumor mamário. Então, a reconstrução no homem é bastante diferente na reconstrução na mulher. A gente sabe o impacto psicológico e a importância do volume da mama para todas as mulheres. Então, a cirurgia plástica, quando faz a reconstrução de mama em pacientes que sofreram os problemas do câncer de mama, ele está, sim, atinado e preocupado em restabelecer essa mama da forma mais plena possível, funcional, estética, porque a gente sabe a importância da mama na mulher. Existem alguns trabalhos em psicologia, que comparam a alteração mamária, amputações mamárias, né, as mutilações mamárias que podem cada vez menos, graças a Deus, decorrência do tratamento do câncer de mama, ao homem se faz mais ou menos semelhante, como se fosse uma amputação peniana, para vocês verem o quão grave é o tratamento do câncer de mama em relação ao impacto psicológico na mulher. E a importância do restabelecimento da autoestima através de uma boa reconstrução de mama, realizada principalmente pelos cirurgiões plásticos. Para a gente fechar, doutor, eu gostaria que o senhor frisasse, né, já que ainda estamos aqui na metade do Outubro Rosa, antes de chegar na reconstrução, antes de ter um desenvolvimento pior do câncer de mama, é sempre importante lembrar, quem estiver, assistindo, ouvindo a gente, que a prevenção é essencial, o autoexame, a realização de exames para chegar num diagnóstico precoce, não é mesmo, doutor? Fundamental, Karina. Fundamental, eu acho que toda mulher, aos 40 anos, claro que se não tem história familiar, não tem nenhuma outra coisa do ponto de vista de heredograma, ou seja, de ascendência familiar, alguma coisa em relação que chame atenção para o câncer. Uma paciente população geral deve sim começar a fazer o seu screening, a sua prevenção do câncer de mama. Eu acho que na verdade não é a prevenção, mas a tentativa do diagnóstico precoce a partir dos 40 anos de idade com mamografia. A gente sabe que, infelizmente, do ponto de vista de saúde pública, muitas vezes a gente tem dificuldade nisso, aquela balela de sempre, mas o Brasil é um país continental, a gente tem diversas realidades dentro do nosso país, mas todas as pacientes que tiverem acesso devem sim fazer mamografia a partir dos 40 anos. Habitualmente repete-se cada ano, né? Isso é uma coisa muito importante que as pacientes façam sim. Existe, claro, algumas vezes que você acaba perdendo o diagnóstico no intervalo, que a gente chama o diagnóstico no intervalo, por exemplo, entre uma mamografia e outra aparece esse tumor, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que você consiga, sim, se em algum momento aparecer na mamografia a cada ano, você fazer o diagnóstico precoce e a cura. Isso é uma coisa muito importante. Apesar de eu ser cirurgião plástico, a gente trabalha muito
com câncer de mama e convive muito com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões mastologistas. Quer dizer, a gente é uma equipe muito grande que trata hoje oncogeneticistas e outros, perdoe se eu esqueci, outros profissionais que tratam globalmente o câncer de mama, mas é fundamental isso. Você ter um bom acompanhamento e você fizer um diagnóstico precoce, a sua chance de cura é altíssimo. Ou seja, mais de 95% dos pacientes com diagnóstico precoce de mama são curados, acabou. Então, acaba aquele estigma do medo do câncer de mama, do medo do câncer em geral. Assim, se pudesse falar uma mensagem câncer com diagnóstico precoce é o ideal e, na maioria deles, a cura é muito grande e bastante emblemática. Então, não tenham medo do câncer, não tenham medo de fazer o diagnóstico do câncer. Isso é uma coisa muito comum, os pacientes terem medo de fazer o diagnóstico do câncer, fugir de fazer, tem medo de fazer exame. Não, faça exame, diagnostica ele de forma precoce e trata e cura. Tá certo, doutor Alexandre Piassi, obrigada pelos esclarecimentos. Excelente final de semana para o senhor. Obrigado, Kalina. Agradeço à Jovem Pan pelo espaço. E é muito importante a campanha que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está fazendo este ano junto à população brasileira. Muitíssimo obrigado, boa tarde e bom dia a todos.